Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre concordância verbal, em especial quando o sujeito for composto. Vamos lá? Regra geral. Qual é a nossa regra? O verbo fica no plural. Sujeito composto, o verbo fica no plural. Como assim, professora? Olha o nosso exemplo. Maninho e Maninha saíram. O nosso sujeito, ele tem dois núcleos, Maninho e o outro núcleo, Maninha. Então, é um sujeito composto. Quando tem dois ou mais núcleos, nós chamamos de sujeito composto. E se o sujeito é composto, o verbo vai para o plural. Maninho e Maninha saíram. Outro exemplo, Davi e Samuel dormiram. São dois núcleos também, Davi e outro núcleo, Samuel. Então, se é um sujeito composto, a nossa regra geral é o verbo fica no plural. Agora, quando o sujeito vier depois do verbo, e nós chamamos isso de sujeito posposto, porque vem depois do verbo. O verbo pode concordar também com o núcleo mais próximo. Vamos ver? Olha o nosso exemplo. Dormiram Davi e Samuel. O verbo veio primeiro. Dormiram. Quem dormiram? Davi e Samuel. Sujeito composto? Sim. Verbo no plural? Sim, verbo no plural. Dormiram. Só que nessa regra, o verbo também pode concordar com o núcleo mais próximo. Quem é o núcleo mais próximo do verbo? Davi. Olha como fica. Dormiu Davi e Samuel. As duas formas estão corretas, tá? Quando os núcleos do sujeito estão ligados com e, ou sem nenhuma conjunção. Ou ele vem com a conjunção e, ou ele vem sem nenhuma conjunção. O verbo concorda com o quê? Com os dois núcleos. Olha. A tia e a sua sobrinha foram ao mercado. Estão ligados pelo e, então o verbo vai para o plural, porque concorda com os dois núcleos. Se é dois ou mais núcleos, então já vai para o plural. Olha outro exemplo. A jovem e a sua amiga saíram de bicicleta. Vamos para a próxima regra. Quando o sujeito tiver vários núcleos fazendo uma sequência, até agora nós vimos sujeitos com dois núcleos, né? Nosso sujeito veio com dois núcleos. Agora, quando tiver vários núcleos fazendo uma sequência, nós chamamos isso de sujeito gradativo. Vamos ver qual é a regra? O verbo pode aparecer no plural ou concordar com o último elemento da série. Exemplo: um ano, um mês, uma semana, um dia são necessários para resolver esse problema. Entenderam por quê? A sequência? Ano, mês, semana, dia, poderia vir hora, minuto, segundo. Como é uma sequência, ela vai para o plural. O nosso verbo vai para o plural, porque são vários núcleos, né? Quando a gente aprendeu dois ou mais núcleos, já é sujeito composto. Então, aqui já tem mais de dois núcleos, o verbo pode aparecer no plural. Só que ele também pode concordar com o último elemento da série, que é dia. Olha só, um ano, um mês, uma semana, um dia é necessário. Então, o verbo ficou no singular porque ele concordou com o último elemento da série, que é dia. Então, as duas formas estão corretas, tá ok? Bem fácil. Olha agora. Quando o sujeito vier com a expressão um e outro, nenhum nem outro, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Tanto faz, você não tem como errar. Se ficar no plural, tá certo. Tá no singular, está certo também. Um e outro já saiu. Ou um e outro já saíram, tá? Veio com essa expressão um e outro, nenhum nem outro, então você não vai errar. Eu acho que é no singular, está certo.
Ah, eu acho que é no plural. Está certo. Das duas formas, você pode deixar o verbo. Quando os núcleos do sujeito são constituídos de pessoas gramaticais diferentes. Quando acontecer isso, o verbo ficará no plural, seguindo-se a ordem de prioridade. Tá? Verbo no plural, seguindo a ordem de prioridade. Olha só a nossa regrinha. Primeira pessoa, segunda e terceira pessoa. A primeira é mais forte que a segunda e a segunda é mais forte que a terceira. É só lembrar dessa regrinha. Olha como fica. Eu e ela nos tornaremos amigas. Eu, primeira pessoa, e ela, a segunda pessoa. A terceira, né? Ó, eu e ela. Então, o que acontece? Quem é que manda aqui? A primeira. A primeira pessoa, ela é mais forte do que a segunda e mais forte do que a terceira. Então, o verbo vai para o plural, mas vai no plural com a primeira pessoa do plural. Eu e ela nos tornaremos amigas. Olha esse aqui. Tu e ela. Tu e ela vos tornareis amigas. Vos tornareis, parece que está errado, né? Mas não, ó, tu é a segunda pessoa e ela a terceira pessoa. Então, como vai? A segunda é mais forte que a terceira. Então, vai para o plural, o verbo vai para o plural, porque são duas pessoas, sujeito composto, só que vai para o plural na segunda pessoa do plural. Tu e ela vos tornareis amigas. Agora, uma observação. No caso acima, ó, tu e ela, também é comum a concordância do verbo com a terceira pessoa. Só quando tiver a segunda e a terceira pessoa, a gente também pode colocar o verbo concordando com a terceira. Então, ou fica ali como está, ó, tu e ela vos tornareis amigas, ou como eu posso concordar com a terceira pessoa e vou deixar assim a frase, tu e ela se tornarão amigas, ok? Foi para o plural na terceira pessoa do plural. Olha só, quando vier com expressão percentual, preste atenção. Quando vier com expressão percentual, se tiver só o percentual, concordamos com o percentual inteiro. Você vai entender o que eu estou falando. Olha o nosso exemplo. 1% dançou. Ó, 1% dançou. Vamos concordar com o percentual. 1 está no singular. Só a partir de 2 que as coisas vão para o plural, não é isso? Então, 1 é singular, o verbo fica no singular. Por quê? Concordamos com o percentual. O verbo vai concordar com o percentual. 1,6% dançou ou dançaram? Como é que fica isso? A regra fala que nós vamos concordar com o percentual inteiro. Então, não importa se tem 1,7, 1,8, 1. O inteiro é 1. Então, 1 está no singular. Então, 1,6% dançou. Olha esse outro exemplo. 2%. Ah, 2, então já vai para o plural. 2% dançaram. 30% dançaram, tá? Acima de 2 já vai tudo para o plural. Olha a outra regrinha do percentual. Se o percentual vier acompanhado da expressão, posso concordar com o percentual ou com a expressão. Vamos entender isso melhor? Olha aqui. 1% dos alunos. No exemplo de cima, a gente só colocou 1% dançou. Agora, aqui nós estamos colocando a expressão 1% dos alunos. Então, quando vier assim, eu posso concordar com o percentual, que é 1%, e deixar o verbo no singular. 1% dos alunos dançou. Ou eu posso concordar com a expressão, que é dos alunos, que está no plural, e colocar o verbo para o plural. 1% dos alunos dançaram. Tá ok? Essa é a diferença. É porque tem uma expressão ali, ó, 1% dos alunos. Então, você pode concordar tanto com o percentual ou tanto com a expressão que estiver. Olha outro exemplo. 50% da equipe viajou. Por que viajou 50? 50 não é acima de 2, não é plural? Sim,
Só que o viajou está concordando com a equipe, né? A nossa regra fala que se vier acompanhado da expressão, pode concordar ou com o percentual ou com a expressão. E ali concordou com a expressão. E embaixo, como fica? 50% da equipe viajaram. Viajaram concorda com os 50%. Está correto também, tanto uma quanto a outra forma. Agora, uma observação. Quando vier assim, os 50% da equipe viajaram. Quando vier o artigo, então, nós vamos concordar com o artigo. O artigo veio antes do percentual, os 50%. Então, eu já tiro aquela oportunidade de colocar ali, ou eu concordo com a expressão, ou eu concordo com o percentual. Não. Agora, eu só vou poder concordar com o artigo que vem antes. Os 50%, eu só posso colocar viajaram. Eu não posso colocar os 50% da equipe viajou. Está errado, tá? É só prestar atenção nesse detalhezinho. Veio um artigo antes, tá no plural? Então, eu tenho que concordar e colocar no plural a nossa frase. Ok? Muito obrigada, por hoje é só. E fiquem com Deus.